Vamos de Bíblia. Antes de eu ler, antes da gente ler, se quiser acompanhar, né, na sua Bíblia, eu vou ler o Apocalipse 8, né? Apocalipse 8, não é muito grande esse vídeo. Ontem eu percebi que nesse canal eu estou conseguindo agora fazer os vídeos longos, né? Então, está conseguindo, a plataforma está entregando, né, os vídeos longos. Eu quero falar a respeito de uma coisa que Deus me mandou. Ontem eu comecei a pensar, ontem à noite, né, antes de dormir, e resolvi fazer o vídeo. Não sei se os irmãos já viram um vídeo em que uma mulher, eu acredito que é uma mulher, o vídeo fala a respeito do chip, né, que está na Bíblia, que será colocado na mão, né, ou na testa, e dela fala a respeito do celular, né? Ela fala várias coisas e fala que a gente tem na mão, né, o celular, que tem um chip, né? Testa porque, né, a mente da gente e tal, fica vendo o celular, enfim, né? Ela diz que pode ser o celular, né? Essa marca, a marca da besta, né? Enfim. E eu não tenho como se diz, uma opinião formada sobre isso, porque a gente está vendo em partes, como diz o próprio Paulo na Bíblia, né? Estamos vendo em parte e veremos face a face um dia, né? Toda a verdade. Mas a verdade sobre isso que eu quero dizer é que tudo que Deus é dono do bem e do mal. Ele é dono, ele que manda em tudo, né? Ele criou os céus e a terra e ele é dono, ele comanda tudo, o bem e o mal, certo? Então, veja bem, se você comparar, né, tudo que é demais pode te prejudicar. Então, você pode usar o celular para o bem ou para o mal, né? Assim como uma arma, né? A arma foi feita para matar? Não foi. A arma foi feita para defender a vida, né? A arma foi feita para defender a vida. Então, o celular também, você pode usá-lo para matar ou para trazer a vida, levar a palavra de Deus, que é a verdade e a vida. Então, né, Deus permitiu que o homem criasse, né, tivesse a inteligência, o conhecimento, né, se ele não tivesse esse intuito, né, de fazer com que o homem levasse ao conhecimento a sua mente a respeito da tecnologia, né, se não fosse para o bem, ele não entregaria esse conhecimento. Então, a gente deve usar para o bem, né? O inferno vai usar para o mal? Vai usar. Mas os filhos de Deus devem usar para o bem. Usar a internet para levar a palavra de Deus, né? Que alcança o mundo inteiro, né? Só não vai alcançar aqueles que realmente não querem ouvir, né? Países que não aceitam, que não gostam de Jesus, né? Então tem preconceito religioso, enfim, né? A gente deve usar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus pela internet, né? Usando o telefone para o bem, ok? Não sei se eu me fiz entender, mas eu acredito que sim, né? Então vamos lá, vamos usar para o bem agora. Vamos fazer o Apocalipse 8, com a graça de Deus, vamos lá. O verso 1, versículo 1, fala assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. O 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O 3 fala assim: E veio outro anjo, e pôs-se junto
ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O 7º fala assim: e o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, ou melhor, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. 8º. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. O 10º. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O 11º. E o nome da estrela era Abismo, e a terça parte das águas tornou-se em abismo, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O 12º fala assim: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que até a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhou. Vamos ler de novo aqui. Para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Eu olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu. Esse é o 13º. Dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Esse foi o último, o 13º foi o último versículo de Apocalipse. A revelação de Jesus para João, o apóstolo, né? Então pense naquilo que eu falei no começo ali, a respeito do celular, né? Usar para o bem, né? Assim como tudo que Deus criou precisa ser usado para o bem.
Mas, como eu disse, o inferno usa para o mal, infelizmente, né? O inferno não brinca de ser inferno, não. Nós não podemos brincar de ser filhos de Deus, ok? Fiquem todos com Deus, com essa palavra maravilhosa.